A masculinidade moderna está em um estado de crise existencial, assombrada por um paradoxo que poucos conseguem articular, muito menos resolver. De um lado, a sociedade exige que o homem seja seguro, suave e desprovido de qualquer aresta que possa ser considerada agressiva. Do outro, a realidade biológica e a natureza feminina continuam a desprezar a fraqueza e a se sentir instintivamente atraídas pela força. O homem é incentivado a se tornar um cordeiro, apenas para descobrir que o mundo ainda respeita e deseja o leão. Esta confusão paralisante nos leva a uma questão fundamental. O que, afinal, constitui um homem de valor? A resposta não está em uma fórmula simplista, mas em um arquétipo duplo, uma dualidade poderosa que foi esquecida. O homem deve ser, simultaneamente, um selvagem e um soberano. Ele deve cultivar uma capacidade indomável para a ação decisiva e o caos controlado, enquanto governa esse poder com a ordem, a disciplina e a visão de um rei. Este vídeo é uma exploração desse arquétipo perdido, um manual para forjar o homem completo que pode proteger e construir, que pode lutar e amar, e que comanda respeito não por demanda, mas por sua própria essência. O selvagem interior é a fundação de toda a masculinidade eficaz. É a energia primordial, a força bruta, a capacidade de enfrentar a adversidade com uma ferocidade implacável. É o motor que impulsiona um homem a construir um negócio do zero, a treinar seu corpo até o limite da exaustão, a defender sua família contra qualquer ameaça. O selvagem não é meramente tóxico ou agressivo. Ele é a personificação da agência. Ele é a força que impõe a ordem sobre o caos. Sem esse componente selvagem, um homem é ineficaz. Ele pode ser gentil, pode ser educado, pode ser agradável, mas ele é, em última análise, inofensivo. E um homem inofensivo não é um bom homem. Ele é apenas um homem fraco. A natureza, em sua sabedoria brutal, não tem utilidade para o inofensivo. Pense no lobo alfa de uma matilha. Ele não lidera porque é o mais gentil, mas porque sua combinação de força, inteligência e ferocidade garante a sobrevivência do grupo. As fêmeas não o escolhem por sua passividade, mas por seus genes superiores, que prometem uma prole forte. A atração não é uma construção social, é um referendo biológico sobre a competência e a capacidade de sobrevivência. No entanto, o selvagem por si só é incompleto e perigoso. A força sem direção é apenas brutalidade. A ambição sem um código de hora é apenas ganância. É aqui que entra o segundo componente do arquétipo, o soberano. O soberano é o aspecto ordenador, a mente estratégica. O rei que governa o reino de sua própria alma. Ele pega a energia caótica do selvagem e a canaliza para um propósito construtivo. Ele é o mestre da disciplina, do autocontrole e da visão de longo prazo. Enquanto o selvagem é capaz de lutar, o soberano sabe quando lutar, por que lutar e, mais importante, quando não lutar. Ele não reage impulsivamente, ele responde estrategicamente. Ele não é governado por suas emoções, ele as observa, as entende e as utiliza como dados para tomar decisões racionais. O soberano é o arquiteto que usa o poder bruto do selvagem para construir um império, seja ele um negócio, uma família ou um legado. A tragédia do homem moderno é que ele foi ensinado a matar seu selvagem interior em nome da segurança e da civilidade. Ele foi condicionado a acreditar que suas inclinações naturais para a competição, o risco e a dominação são patológicas. Ao fazer isso, ele não se tornou um soberano. Ele se tornou um servo castrado, um homem que perdeu o acesso à sua própria fonte de poder. Por outro lado, o homem que abraça o selvagem sem desenvolver o soberano se torna um tirano, um bruto impulsivo que destrói a si mesmo e aos outros. O caminho para a masculinidade completa não é escolher um em detrimento do outro. É a integração dos dois. É ser o leão que pode proteger a selva, mas que também pode se deitar pacificamente com seus filhotes. É ter a capacidade para a violência absoluta, mas mantê-la sob o controle de uma vontade de ferro. Usando-a apenas a serviço da ordem e da proteção, este é o paradoxo do rei. Ser o homem mais perigoso da sala, mas escolher ser o mais disciplinado. Dentro do reino que um homem constrói, a moeda mais valiosa não é o afeto, mas o respeito. Esta é uma verdade inconveniente para uma cultura que romantiza o amor como a força suprema e incondicional. Para um homem, o amor sem respeito é um prêmio de consolação.
Um sentimento vazio que não nutre sua alma. Se forçado a escolher entre ser amado e ser respeitado por sua parceira, o homem de valor intrínseco sempre escolherá o respeito. O amor pode ser dado livremente, mas o respeito deve ser conquistado. É o reconhecimento da sua competência, da sua força, da sua integridade e da sua capacidade de liderar. É a confiança implícita de que, quando a tempestade chegar, ele será a rocha sobre a qual a família pode se abrigar. Perder o respeito de sua mulher é, para um homem, uma forma de morte espiritual. É o sinal de que ele falhou em sua missão primária. A vulnerabilidade, um conceito tão celebrado pela psicologia moderna, é o campo de testes onde essa dinâmica de respeito é revelada. O homem é incentivado a se abrir e a compartilhar seus sentimentos, mas ele instintivamente sabe que a vulnerabilidade é uma aposta de alto risco. Quando um homem se abre sobre uma fraqueza, uma dúvida ou uma dor do passado, ele está, de fato, testando sua parceira. Ele está observando atentamente a reação dela, não em busca de amor ou pena, mas para ver se o respeito dela por ele diminuiu, se ela responde com empatia. Mas seus olhos revelam uma nova percepção dele como menor ou mais fraco, ele registrou a perda. Se ela começa a tratá-lo com uma condescendência maternal, tentando consertá-lo ou cuidar dele, como faria com uma criança, o respeito foi erodido. Ele pode ainda ser amado, mas agora é amado como um filho, não como um rei. E essa mudança sutil é o início do fim da atração polarizada. O sinal mais claro de que o respeito foi perdido em um relacionamento é quando a mulher começa a assumir o papel de gerente do homem. Ela o lembra de tirar o lixo, o critica por suas falhas, dirige suas ações como se ele fosse um funcionário incompetente. Isso quase nunca acontece por maldade. Acontece porque o homem, através de sua própria inação, complacência ou falta de liderança, criou um vácuo de poder. Ele deixou de ser o soberano de seu próprio domínio. A natureza abomina o vácuo e a energia feminina, em sua necessidade de segurança e ordem, tentará preenchê-lo. Ela não quer liderar, mas se o trono estiver vazio, ela tentará ocupá-lo por pura necessidade de sobrevivência. A solução para o homem não é exigir respeito de volta. O respeito não pode ser exigido, ele só pode ser comandado. A solução é ele retomar o trono. É ele voltar a ser o homem cujas ações, disciplina e visão tornam a microgestão dela desnecessária e indesejável. Ele deve consertar a si mesmo, e o respeito dela seguirá como uma consequência natural. A dinâmica do respeito é a chave que destrava a polaridade e a paixão em um relacionamento. Se esta análise sobre a primazia do respeito sobre o amor ressoou com você, então este é o momento de se juntar à nossa comunidade de homens que entendem as regras do jogo. Clique no botão de inscrição. Não é apenas um número, é um compromisso de se tornar um homem digno de respeito. E para que essa reflexão se torne uma ferramenta de diagnóstico, quero te convidar a uma interação honesta. Pense em seus relacionamentos passados ou presentes. Nos comentários, compartilhe um sinal sutil que te mostrou que o respeito de uma parceira estava diminuindo. Não precisamos de nomes ou detalhes, apenas do padrão. Vamos criar um arquivo de bandeiras vermelhas para que todos possamos aprender a reconhecer os primeiros sinais de erosão do respeito. Reis não nascem prontos, eles são forjados, e a forja da masculinidade sempre foi o rito de passagem, um processo deliberado e muitas vezes brutal, projetado para quebrar o menino e reconstruí-lo como um homem. A sociedade moderna, em sua busca obsessiva por segurança e conforto, aboliu quase todos os ritos de passagem significativos. O resultado é uma epidemia de homens meninos, indivíduos que atingiram a idade adulta cronológica, mas que permanecem presos em uma adolescência psicológica perpétua. Eles não foram testados, não foram desafiados, não foram iniciados nos mistérios e responsabilidades do mundo masculino. E um homem que não foi iniciado é um perigo para si mesmo e uma responsabilidade para todos ao seu redor. É, portanto, o dever sagrado dos pais, especialmente dos pais, recriar esses ritos de passagem para seus filhos, para garantir que eles não criem passivos, mas ativos para a civilização. A natureza já fornece um rito de passagem biológico para as mulheres. Com a chegada da menarca, uma jovem experimenta uma transformação física inconfundível. Seu corpo muda, ela sente dor, ela sangra. É um evento claro e definido que sinaliza sua transição para a feminilidade. Sua capacidade de gerar vida. Não existe um equivalente biológico para os meninos.
Não há um momento em que um menino acorda e se sente um homem. A masculinidade não é um estado passivo a ser recebido, é um status a ser conquistado. É por isso que, ao longo da história, as culturas criaram testes artificiais. Seja sendo enviado para a floresta para sobreviver à noite, como em algumas tribos, ou sendo treinado como escudeiro por um cavaleiro, o princípio era o mesmo. O menino deve enfrentar o medo, a dor e o desafio, e emergir do outro lado transformado. Ele deve provar seu valor para ganhar um assento na mesa dos homens. Criar um rito de passagem moderno não significa replicar rituais tribais antigos, mas sim entender e aplicar seus princípios fundamentais. O pai deve ensinar ao filho os 4 pilares da masculinidade, como definidos por Jack Donovan and The Way of Man: força, coragem, maestria e honra. Força não é apenas física, mas também mental e emocional. O pai deve levar o filho para a academia, mas também deve ensiná-lo a ser resiliente diante do fracasso. Coragem é a disposição de enfrentar o medo. O pai deve empurrar o filho para fora de sua zona de conforto, seja em esportes, em falar em público ou em se aproximar de uma garota. Maestria é a competência em uma habilidade útil. O pai deve garantir que o filho aprenda a consertar coisas, a construir, a se defender, a gerenciar dinheiro. Ele deve se tornar útil. Honra é a lealdade à tribo, o código que governa as interações entre os homens. O pai deve ensinar ao filho o valor da sua palavra, a importância de ter as costas de seus irmãos e a vergonha da traição. Esses ensinamentos não podem ser apenas teóricos, eles devem ser demonstrados e testados. O pai deve ser o exemplo vivo do homem que ele quer que seu filho se torne. Ele deve treinar com seu filho, trabalhar com seu filho, enfrentar desafios com seu filho. Ele deve criar um teste final, um desafio do ápice que o filho deve completar para marcar sua transição. Pode ser uma escalada de montanha, uma competição de artes marciais, a construção de um projeto complexo ou o lançamento de um pequeno negócio. O que importa é que seja difícil, que exija esforço e que tenha um risco real de fracasso. Ao completar o desafio, o filho não recebe apenas um tapinha nas costas, ele recebe o reconhecimento de seu pai e de outros homens respeitados de que ele conquistou seu lugar. Ele não é mais um menino a ser protegido, ele é um jovem homem a ser orientado. Esta iniciação é o maior presente que um pai pode dar a seu filho, pois o liberta da maldição da puerilidade eterna e o coloca no caminho para se tornar o rei de sua própria vida. Chegamos ao fim da nossa exploração sobre a forja da masculinidade. Se esta mensagem sobre o dever de criar homens fortes e a necessidade de ritos de passagem ressoou com você, eu te convido a se juntar à nossa comunidade. Clique no botão de inscrição. Não é apenas um número, é um compromisso de se tornar um ativo para o mundo, e não um passivo. E para selar essa decisão, quero te pedir uma ação de legado. Nos comentários abaixo, compartilhe um rito de passagem que você vivenciou ou que você planeja criar para seus filhos. Vamos transformar a seção de comentários em um manual de iniciação, uma coleção de ideias para garantir que a próxima geração de homens seja a mais forte que já vimos. Obrigado por sua atenção e por escolher o caminho da forja.